a compartilhar comigo em mais essa manhã de hoje. Para nós que estamos aqui na nossa Califórnia brasileira, né? Onde essa manhã de primavera, de temperatura agradável, dessa chuvinha, desse fluido divino que impregna todo o ambiente a nos acolher. Que imensa alegria, meus amados, em mais essa oportunidade de estarmos juntos, como criaturas divinas, nessa nossa bendita escola de aprendizado do amor, que no nosso sistema, na nossa constelação, é o planeta azul. Essa escola bendita, organizada nos mínimos detalhes de todas as partículas, de todos os átomos dessa nossa escola, organizada, impregnada com as vibrações amorosas, desde o início da formação do nosso amado Mestre Jesus. Que os nossos corações já possam ter a sensibilidade de captar esse campo fluídico, energético do coração magnânimo de Jesus, que se expressa nessa natureza diretamente para conosco. Como citei agora, o ambiente energético do sol, a chuva, as estações, assim como ocorre em nossos espíritos divinos. Sempre as oportunidades. Que a cada manhã, meus amados, possamos não mais saber dessas coisas, mas sim, a cada manhã já termos adquirido recursos em nosso espírito imortal, em nosso ser, o princípio inteligente que somos, já termos recursos de sentir o amor divino para com todos nós, a proposta divina para com todos nós, a nossa ambientação reencarnatória, tudo a energia vibrante dessa natureza exuberante a ser estímulos ao nosso trabalho de renovação da nossa intimidade. Meus amados, não tem como nós começarmos os nossos encontros de manhã se não for buscando o coração magnânimo do nosso guia, do farol das nossas vidas, o coração magnânimo do sublime Galileu, o nosso amado Mestre Jesus, que das regiões vibratoriais de amor que nós não conseguimos dimensionar, assim, para exemplificar as leis divinas, envergou o corpo de carne como o nosso, cumprindo todas as leis da reencarnação na nossa escola planetária. A ombrear conosco o mundo de provas, de expiações, e agora, na nossa oportunidade, já terceiro milênio da sua reencarnação conosco, já estamos descortinando o alvorecer do planeta de regeneração. Buscando nesse coração magnânimo as suas vibrações amorosas a nos envolver, para nos fortalecer, para que a cada dia mais tenhamos olhos de ver, coração de sentir a grandiosa oportunidade que todos nós nos encontramos. Que na nossa intimidade vibre todas as potencialidades que nós já trouxemos ao longo dos milênios das nossas experiências. Por isso aqui estamos, para organizar essas vibrações na intimidade do nosso ser, onde
possamos sentir os propósitos divinos para essa etapa. Nós que estamos com a mais bendita oportunidade para todos os espíritos, que é a reencarnação. Para nós que estamos com uma nova vestimenta, no novo ambiente, com os espíritos que necessitamos estarmos trocando as nossas vibrações, nos alimentando reciprocamente. Que agora todas as nossas potencialidades, que os nossos olhos sejam olhos de olhar e de perceber em tudo e em todos a essência divina, onde os nossos olhos poderá, porque terá sintonia em nossos corações, ver a beleza e a grandeza de tudo. Para que as nossas potencialidades do nosso amor, que está ligado ao órgão fisiológico do nosso coração, que o nosso coração possam sentir a todos que nossas mentes alcançarem, que os nossos olhos físicos verem, que os nossos corações sentirem, irmãos de caminhada em uma escola em regeneração. Que os nossos ouvidos estejam ligados à audição das suaves vibrações do belo, da harmonia da natureza. Que os nossos ouvidos possam captar as vibrações emitidas pelos nossos irmãos, não mais do julgamento, da crítica, da intolerância, mas que os nossos ouvidos sejam filtros de captar as vibrações da harmonia e da paz. Que os nossos atributos, como das nossas mãos, que elas possam estar sempre a serviço do bem. Que as nossas mãos possam, ininterruptamente, todo dia, servir de instrumento de amparo, de auxílio e de ajuda. E que as nossas pernas, nós que temos todas essas faculdades exuberantes, possam nos levar a locais, a estar onde necessitamos estar. Que essas nossas pernas sejam para onde nós estivermos, nos levar à compreensão, ao trabalho no bem, à efetividade e à bondade. Por isso, que formemos um único campo vibratório, esse cone de amor e luz que entrelaçam todos os nossos sentimentos ao coração do nosso Divino Mestre, rogando-lhe, Jesus. Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos, Senhor, com os propósitos do aprendizado do amor. É claro, Jesus, é nítido já em nossas consciências que temos muito mais a agradecer-lhe, Mestre, por tantas dádivas e oportunidades, por tanta misericórdia para com as nossas falhas, para com as nossas imperfeições, por tanto amor para conosco, sem nenhuma exigência, apenas pedindo, como o Senhor fez quando aqui reencarnou conosco, que amemos uns aos outros. Mas Jesus, na intimidade dos nossos corações, ainda, Senhor, componentes vibratórios, energias armazenadas em nossas células perispirituais, ao longo dos milênios, nas nossas reencarnações, muitas vezes ainda, Jesus, mas muitas vezes, a maior parte do tempo, ainda vibra as vibrações da intolerância, da incompreensão, do julgamento. E não queremos mais isso, Mestre. Mas muitas vezes esses impulsos insistem em estar em nossas ações, em nossas criações mentais.
Por isso é que aqui reunimos rogando-lhe, através da sua equipe de mensageiros do bem e do amor, do nosso professor Eurípides, que é, com sua equipe generosa e amorosa, o diretor do nosso ponto de amor e luz, o nosso abraço fraterno. Que através desses seus mensageiros, Senhor, sê conosco, ajuda-nos, Jesus, a fazer cessar em nós, em definitivo, esses julgamentos, essas críticas, essas intolerâncias, essas incompreensões que insistem ainda estar em nós. Ajuda-nos, Senhor, para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia, com o nosso esforço, com o nosso desejo íntimo, possamos ser mais tolerantes, mais pacientes, mais compreensivos, mais amorosos, mais bondosos, mais humildes. Ajuda-nos, Senhor, porque já sabemos e já sentimos na nossa intimidade que só o bem e o amor é que permanecerá para a eternidade. Por isso, Senhor, fortaleça-nos para que, onde estivermos, com quem nos encontrarmos, por um segundo apenas, que sejamos, Jesus, estímulos do bem, da concórdia, da bondade, para que assim, vibrando em nós esses estímulos, renovaremos essas energias doentes que carregamos. Então, Senhor, ajuda-nos para que nas nossas relações, em todos os níveis, familiares, profissionais, sociais, sejam de harmonia, para que todos, Jesus, que encontrar conosco, que conectar na permuta dos nossos corações, dos nossos pensamentos e sentimentos, sintam, Senhor, o seu amor através dos nossos atos. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, aqui estamos juntos em mais essa manhã. E como temos trabalhado nos últimos 2 domingos, né? Falando da essência divina que nós somos, falando dos recursos como Espíritos de Deus que carregamos, falando-nos desse atributo divino que é o intercâmbio, a inter-relação, a permuta de campos vibratórios, de energia, de sintonias, que a nossa doutrina de amor e de paz e de luz denominamos mediunidade. Somos conscientes agora, todos nós que estamos ligados nesse propósito juntos, que é um atributo divino que todos os espíritos, criaturas de Deus, os têm esse atributo. Não está ligado a escolas religiosas, mas sim ligados ao ser divino que somos. E, como comentamos, né, ainda no nosso planeta, no alvorecer da regeneração, esse atributo divino já adquirimos experiências, vivências, e esse atributo divino desse intercâmbio cada dia mais intenso, cada dia mais amplo, de permuta de sentimentos, é ainda
na nossa escola o momento, os sentimentos, que é a maior troca e permuta de sentimentos e vibrações, que é o que, não estando ligado ao propósito divino à base do amor, é a maior pandemia da nossa escola planetária, que é o que nós trabalhamos nesse último domingo, falando sobre a obsessão. Recebi durante a semana diversos pedidos que continuássemos ainda falando de assunto tão delicado, porque já compreendemos que na estrutura de todas as aflições, nas estruturas de todos os sofrimentos, a causa está na essência dos nossos sentimentos. E as nossas conexões, as nossas ligações, é que nessa modificação é que iremos realizar, então, a cura do nosso espírito imortal. Transformar vibrações armazenadas em nossas células perispirituais, que não estão de acordo com as leis divinas, em vibrações do ser divino que somos, até efetuarmos essa sintonia em definitivo com o infinito amor. Então, amados, perdoem aí, né, de alguma coisa que falo, de alguma coisa que coloco, porque sou um eterno aprendiz. E, continuando, então, a falar da obsessão, né? Como temos a recomendação do nosso diretor espiritual, nosso professor Eurípides, de uma leitura breve, um comentário do nosso Evangelho, né? Que é, como falamos sempre, né? Quando abrimos o coração e nos colocamos com o propósito da leitura, entramos em sintonia, né? Agora já entendemos bem mais o que é isso, né? Com quem escreveu. Vocês já pensaram na misericórdia divina quando nós abrimos o Evangelho e temos contato com as vibrações de Allan Kardec, de espírito de verdade, de espíritos amorosos e bons, que, através, inclusive, desse recurso da mediunidade, desse intercâmbio com esse mundo de amor, nos presenteou com a nossa doutrina de amor e de paz e de luz. E falando, então, de obsessão, o capítulo sorteado é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Os inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra face. E dentro das instruções dos espíritos, a vingança, o ódio e o duelo. E aí, então, para darmos sequência no nosso estudo da obsessão, né? E já compreendemos, então, sobre esse intercâmbio, sobre essa pergunta, né? Vamos ler o item 2 aqui. Se somente amardes os que vos amam, que mérito vos reconhecerá? Uma vez que as pessoas de má vida também amam as que a amam. Se o bem somente o fizerdes aos que vos o fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possas esperar o mesmo favor, que méritos vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira, para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos. Fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar alguma coisa. Então, muito grande será a vossa recompensa. E sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois,
cheios de misericórdia, como cheios de misericórdia é o nosso Pai Celestial. Bem, meus amados, então, está falando aqui do nosso propósito, falando-nos do amor, sem nenhuma exigência, dos olhos de ver, do coração de sentir todo como irmãos, que é a estrutura do Evangelho do Mestre, a nossa doutrina de amor e de paz e de luz que está estruturada fora da caridade. Vocês perceberam que não fala que é fora do espiritismo ou que é fora de qualquer seita religiosa? Não. Fala-nos que fora da caridade não conseguiremos nos renovar. E o que é a caridade? Exemplificada e ensinada pelo nosso mestre. Benevolência para com todos, sem exceção. Tratar todos, então, com benevolência. Aceitar a todos assim, exatamente como eles são. E ainda, nas nossas dificuldades, quando nos sentimos magoados, ofendidos, decepcionados, que lutemos com todos os nossos recursos para o perdão incondicional. Então, meus amados, como nós havíamos falado, então, no domingo passado, que esse processo de interligação fluídica energética do ser divino que somos, quando não estão ligados nos propósitos do amor, dessa estrutura que acabei de dizer agora, da caridade, da benevolência, da bondade, da misericórdia, permutamos com milhões de espíritos, sentimentos que carregamos. E como comentamos, brevemente, para a gente recapitular, nós temos estruturado na nossa atmosfera psíquica, no ser divino que somos, já trazemos a marca da nossa evolução até o presente momento. Então, somos identificados, conhecidos pelo nosso desejo central, pela proposta que nós temos, que nós lutamos todo dia, que nós levantamos de manhã, que nós vamos fazer. Nós temos um desejo, uma proposta central em tudo isso. E, baseado nisso, então, nós temos os 3 tipos de pergunta. Lembrando, nós temos a pergunta do ser divino que somos, em primeiro lugar, com os espíritos amorosos e bons, que já, nas suas caminhadas evolutivas seculares, já atingiram o nível de afeto e de amor, que nos acolhem, nos ajudam, nos inspiram, sem julgamento, sem crítica, com as nossas falhas, com os nossos deslizes, aceitam a todos nós assim como nós somos e procuram, dentro da condição que nós damos, porque não tem como eles modificarem o seu amor, baixar o nível do seu afeto e do seu carinho, para estar em contato conosco quando estamos revoltados, quando estamos inconformados, como estamos julgando, como estamos críticos. Mas esses espíritos que organizaram, que nos ajudaram, que patrocinaram a nossa reencarnação, nos ajudam. Então, nós temos, em primeiro lugar, a misericórdia divina, a possibilidade de contar sempre com esses espíritos amorosos e bons. Também, já a nível de amor, temos espíritos que já conviveram conosco e que têm para conosco afeto e carinho. Não estão em nível de evolução desses espíritos mais de amor e luz, mas carregam em relação a nós o propósito do carinho, do afeto, do desejo de nós nos renovarmos. Esses espíritos, dentro das suas condições evolutivas, também nos assistem e nos ajudam nas nossas provas. Então, permutam conosco quando temos referência energética com eles de amor. Outras permutas que fazemos diariamente, ininterruptamente, estando nós encarnados ou desencarnados. Permutamos com encarnados e desencarnados, espíritos que
ainda temos referências energéticas de desafeto, de incompreensão, de falta de perdão, de julgamento, de nos sentirmos ainda sem o nosso trabalho de renovação, de nos sentirmos que fomos abandonados, que fomos deixados de lado, que fomos tapeados, que não merecíamos o que fizeram conosco. E esse sentimento sendo recíproco, estamos ligados pelo campo vibratório do conteúdo energético, que é a essência do nosso ser. E esses espíritos, então, ainda ligados conosco, não sendo o amor, ainda trocamos, porque acabamos de estudar e de entender e de compreender que não existe obsessão unilateral. Só existe se existir o alimento do circuito, como se fosse um circuito elétrico. Se não fechar o circuito, não circula a corrente. Então, se entre nós, esses espíritos a qual ainda não amamos, ainda temos vibrações e desejos que a vida deles não se dê bem, que eles se dê mal, que eles vão ter o que merecem e tudo mais, estamos conectados com eles. E mais, por isso, inclusive, que veio a lição do capítulo 12 do Evangelho, que lemos rapidamente. O pedido de Jesus, a sua recomendação de amar os nossos inimigos. De verdade, ainda talvez não conseguimos amá-los, mas já temos que ajudá-los. Por quê? Como é que nós vamos fazer, entre aspas, né, para que alguém que nós achamos que nos deve atenção, que nos deve afeto, que nos deve gratidão, como é que nós vamos fazer para que eles consigam retribuir, pagar então o que nos deve, se não for ajudando-nos? Semelhante, vamos dizer assim, que aqui no nosso plano, que se alguém me deve, vamos dizer, recursos materiais, que pelo trabalho que ele precisa fazer, ele vai adquirir os recursos para me pagar. Mas aí, ao invés de eu ajudá-lo, eu corto as mãos dele de trabalhar para poder me pagar. Então, por isso que no capítulo do Evangelho falou-se desse entendimento que nós devemos ajudar a todos, não importa quem quer que seja. Como é que tem sido isso na nossa intimidade para aqueles que ainda achamos que estão errados, que fazem as coisas tudo errado? Como é que nós vamos fazer para ajudá-lo? Para que então eles possam fazer o que é correto? Julgando-os? Dificultando, através da nossa pergunta, enviando nossos dardos vibratoriais energéticos em sintonia. Então, essas são as segundas companhias espirituais. E a terceira, as companhias espirituais, então, aí, são espíritos, irmãos nossos em todos os níveis, encarnados e desencarnados, que associam-se conosco, fazem a permuta conosco pelos nossos gostos, pelo nosso, que é o que nós vamos trabalhar mais profundamente hoje, pelo nosso desejo central. Pelo propósito que no íntimo dos nossos corações nós fazemos todas as coisas, todos os dias. Espíritos esses, encarnados e desencarnados, se associam conosco, fazemos uma associação de acordo com o que sentimos. Então, meus amados, já uma conclusão agora belíssima e bendita. Perceberam, então, que não existe amuletos, que não existe banhos, que não existem pedras, que não existe coisas externas que vai fazer com que mudemos as nossas permutas e as nossas sintonias espirituais. Em definitivo, no nosso íntimo agora vibra o entendimento. E só teremos
outras sintonias, outras permutas do ser divino que somos. O que direciona a nossa vida, o nosso desejo central por modificar. Então, inclusive, né, lá no nosso abraço fraterno, no nosso pontinho, ligado ao Hospital da Esperança, no mundo espiritual do nosso professor Eurípides, nosso pontinho de escola e de hospital, a primeira coisa a todos que nos procuram é levar esse entendimento para que não mais a pessoa talvez saiba da necessidade da renovação íntima, mas sim, sinta, não mais sabe, mas sinta, e procure recursos para essa transformação, que são esses esclarecimentos, que lá, então, nesse processo de ligação fluídica energética dos sentimentos entre nós, Espíritos de Deus, a equipe do nosso professor Eurípides, assim como todos nós encarnados que de lá participamos, não mandamos ninguém embora de companhia de ninguém, mas acolhemos os corações que nos procuram, ajudando-os, assim também ajudando a nós mesmos, a cada um juntos nós podermos nos renovar, nós fazermos essa transformação. Então, às vezes, alguém nos procura ir lá e fica meio decepcionados, porque não tem proposta de afastamento de espíritos ligados aos nossos campos energéticos. Mas tem sim compromissos de juntos aprendermos o amor e nos perdoarmos mutuamente, para que assim caminhemos em paz. Amados, e para uma ilustração, inclusive, que nessa oportunidade reencarnatória, quando lá por volta do ano, acredito que 2008, não lembro mais direito, tive contato com essa doutrina de amor e de paz e de luz. E participando de um hospital sublime chamado Irmão Valério, aqui no plano físico, quando eu tive a misericórdia de ler nesse livro Ação e Reação. Quando eu já participante, fui convidado a participar de reuniões mediúnicas, como aprendiz de, vamos dizer assim, de participação, de acolhimento e de amor aos espíritos mais sofredores, e que, inclusive, né, como já dissemos muitas vezes, né, pensamos que a obsessão é o espírito mal que veio fazer mal para nós, sem nós merecermos, sem estar em contato conosco, e foi a proposta divina que permitiu que esses espíritos, né, trocar de roupa, nossa vida. Nós não tínhamos o entendimento, né? Então, você quer por essa? Já te ajudo. Eu li nesse livro, eu estava, né, como ainda sou uma eterna aprendiz nessa parte, que é o livro Ação e Reação, que fala, então, o livro Ação e Reação é a estrutura do processo de obsessão. Porque a cada minha ação vai ter uma reação. A cada minha ação eu entro em sintonia. E, de verdade, eu fiquei assim, pasmo, com o propósito, a sabedoria, vamos dizer, de um obsessor. A sua inteligência, a sua perspicácia, a sua capacidade de manusear com os sentimentos. Então, se permite, amado, eu vou ler. Está no capítulo 8, preparativos para o retorno. Então, mais ou menos é assim. O André Luiz, né, porque esse livro é da Celina Luiz, no mundo espiritual lá, no seu aprendizado, junto com Emmanuel, que a proposta de trazer essas obras para que nós possamos entender melhor o mundo espiritual, foi fazer um estágio num ponto de socorro chamado Mansão da Paz. Esse ponto de socorro está sob a jurisprudência, falando termos como aqui nas nossas cidades, né, sob a jurisprudência de Nosso Lar. E esse poço de socorro lá, né, dessa Mansão da Paz,
é um local de vibrações, desculpa o termo assim, muito inferiores, considerado com os nomes que se dão desde lá de Dante, né, de vibrações infernais. Então, André Luiz, Hilário, foram fazer esse curso lá na Mansão da Paz, que está aqui, né? Só para vocês entenderem melhor o que eu vou ler. E aí, dentre lá, então, né, essa escola, então, esse posto, aqueles espíritos nessas reuniões infernais, que já se encontram em condições de ser auxiliados, são acolhidos lá. E lá começa toda a estruturação dos projetos reencarnatórios futuros para a redenção, para a renovação desses espíritos. E, particularmente, então, André Luiz Hilário, lá com o dirigente dessa casa, dessa Mansão da Paz, o benfeitor Drúzio, e entre os espíritos que lá estavam sendo atendidos, que já tinham sido recolhidos lá, tinha, então, um, né, chamado Antônio Olímpio. E um dos benfeitores que trabalha nessa casa, nessa Mansão da Paz, chamado Silas, que foi, então, o que acompanhou, o que orientou nas experiências do André Luiz e o Hilário. E esse Antônio Olímpio, para vocês entenderem mais ou menos a história, para que depois eu possa ler, mas depois vocês leem, né? Eu acredito que todo mundo que já participa na Abraço Fraterno há algum tempo já deve ter lido esse livro, inclusive mais que uma vez. Quem não leu, que se está lendo na série André Luiz, continue lendo até chegar na vez dele, assim como todos os outros. E esse Antônio Olímpio, então, e aí agora eu vou abrir o parênteses, né, para nós falarmos de um assunto delicado, que é, então, sobre os nossos desejos centrais. Amado, nós não estamos falando aqui dos desejos corriqueiros do dia a dia, de ir no banheiro, de se alimentar, tudo mais. Estamos falando dos desejos no nosso íntimo. O que é que vibra? O que a maior parte do tempo estão nas nossas mentes? O que são os nossos propósitos? Basicamente, nós temos estruturado aqui no estado evolutivo da nossa escola planetária, resumidamente, simplesmente falando, pelo amor de Deus, né? Praticamente nós vivemos, nos afinamos, ou podemos nos encaixar, basicamente, em 4 tipos de desejo central. Um deles, quando o desejo central ainda do nosso espírito é o prazer. Então, o que vem ligado ao prazer? O prazer vem ligado à gula, à preguiça, o sensualismo, a luxúria e o consumismo. Isso, quando nós queremos só viver por prazer, esses sentimentos nos predominam. Compreendido? Bom, e se o meu propósito aqui, se o desejo central do meu ser espiritual que sou, seja o do poder, eu quero ter poder. O que é que está ligado para que nós possamos nos perceber? O poder está ligado à dominação, à ira, à prepotência, à arrogância, à violência e à arbitrariedade. Amados, tudo isso está estruturado dentro de 2 sentimentos principais, inferiores que ainda carregamos: o egoísmo e o orgulho. Então, se o meu propósito aqui, se o desejo central meu é ter poder, eu estarei ligado aos espíritos que têm esse mesmo sentimento. Farei permuta, então, com a ira, com a dominação, com a arbitrariedade, com a violência e com a arrogância. Mas podemos encaixar, talvez, aqui, dentro do meu desejo central como Espírito de Deus, a posse. Quero ter posse. Então, provavelmente, eu sou avarento, sou apegado, sou materialista, sou consumista descontrolado, porque eu quero ter posse. E, digamos assim, que o meu desejo central aqui seja o prestígio. Eu quero que os outros me percebam e que eu tenha prestígio. Normalmente,
Quando o desejo central do meu espírito é o prestígio, eu sou exibicionista, a afetação, a futilidade, a soberba, a vaidade e o exotismo. Falei aqui, amados, bem simploriamente, mas é para que cada um, nesse momento divino que nós nos encontramos juntos, acolhido por essa equipe de espíritos amorosos e bons, possamos olhar para nós mesmos e identificar na nossa intimidade qual é o nosso desejo central. E aí, amados, baseado nesse desejo central, é que ocorrem, então, todos os processos obsessivos, ou seja, todos os processos que adoecem o nosso espírito. Amados, compreendam uma coisa, não é que nós devemos eliminar esses sentimentos em nós, mas esses sentimentos têm que ser dominados com o propósito do bem. Então, ter prazer, ok. Só que para ter prazer, nós temos que dominar os nossos sentimentos com o propósito da fora da caridade não tem salvação. Se queremos ter ainda poder, perfeitamente, mas que o nosso poder sirva para servir e ajudar cada vez mais. Que o nosso poder sirva para ajudar, compartilhar cada vez mais. Se queremos ter recursos, termos posse, que a posse das coisas que nós tivermos sejam para servir a todos, no limite do nosso alcance. E se queremos ter prestígio, temos que doar do nosso amor, doar do nosso tempo, com afeto, seguindo a recomendação do nosso mestre. Então, amados, baseado nesse desejo central, é que nós vamos, então, que eu vou fazer a leitura aqui. Então, o que aconteceu? André Luiz, Hilário, junto com Silas, começou a visitar a família de Antônio Olímpio, que era esse espírito que tinha sido resgatado, acolhido lá, e como que começava aí toda uma estrutura no planejamento reencarnatório. Antônio Olímpio, ainda jovem, recém-casado, quando o pai dele desencarnou, a mãe dele já tinha desencarnado, eles tinham muitas posses, tinham ficado com muita herança, e ele tinha 2 irmãos. E ele, então, como desejo central da posse, pensou como é que ele ia fazer para ficar com toda a herança para ele. E um belo dia, eles tinham propriedades rurais imensas, um belo domingo, ele chama os 2 irmãos para passear de barco e assassina os 2 irmãos, simula um acidente de barco para que não fosse pego pelas leis humanas e, então, ficou com a posse de todas as terras. Naquela oportunidade, né, Antônio Olímpio ainda estava assim, jovem, os irmãos também mais ou menos jovens. Antônio Olímpio estava recém-casado, inclusive já tinha um filho pequenininho, o Luiz. E esses irmãos desencarnados, ligado com esse desejo central de Antônio Olímpio, com o desejo de vingança, obsediou a ele, a esposa e a família toda, inclusive a esposa Alzira, veio a suicidar, a desencarnar com suicídio no mesmo lago em que Antônio Olímpio tinha matado os 2 irmãos. E quando Antônio Olímpio foi socorrido, começou o processo divino da regeneração para o planejamento reencarnatório. Então aí, Silas, André Luiz e Hilário foram fazer a primeira visita às propriedades rurais, que o filho de Antônio Olímpio, que ele só teve um filho, era o proprietário, e que os 2 irmãos desencarnados obsediaram Antônio Olímpio até ele desencarnar, obsediaram ele depois de desencarnado por algum tempo, até que Antônio Olímpio foi recolhido na Mansão da Paz. Mas os 2 irmãos de Antônio Olímpio continuavam na fazenda, assediando, obsediando o sobrinho. Então, os 2 irmãos de Antônio Olímpio, Clarindo e Leonel. E aí, então, Silas
André Luiz foram visitar a primeira vez a casa da fazenda para começar o processo de regeneração. E olha bem, quando, na noite em que eles foram visitar a casa, né, inclusive a Alzira estava junto, porque já estava fazendo um novo planejamento. Resumindo, o planejamento reencarnatório que estava sendo elaborado com Antônio Olímpio era o seguinte: o Antônio Olímpio e a Alzira iam renascer como filhos do Luiz, que era o filho dela da outra vez, e depois ter como filhos Clarindo e Leonel, para que o Antônio Olímpio e a Alzira devolvessem tudo o que haviam retirado, as propriedades, né? Mas a obsessão era tanta no filho de Antônio Olímpio e de Luiz que... Por quê? Porque o propósito, o desejo central do Luiz era a posse, o poder do dinheiro. Inclusive, quando eles chegam na mansão, já era depois da meia-noite, o Luiz, que era o filho de Antônio Olímpio, já estava desligado, né, do corpo físico em soma útil, ou melhor, inútil, né, lá no cofre, contando os dinheiros, olhando as moedas de ouro. Isso dormindo, hein? O tanto que ele adorava o dinheiro. E esses dois espíritos, que seriam os tios dele, continuavam com essa obsessão ferrenha. E aí, então, inclusive, quando André Luiz, Hilário e Silas adentrou o ambiente, os dois irmãos de Antônio Olímpio já os abordaram. E a pergunta foi: o que eles estavam fazendo ali? Quem são? Quem são vocês? Aí Silas respondeu: somos amigos, replicou Silas maquinalmente. Bem, aventou o outro. Nesta casa ingressam somente aqueles que saibam valorizar o dinheiro. Amados, nos nossos lares, quem que estão habilitados a participar do ambiente do nosso lar, na nossa escola, no nosso ambiente de trabalho? Olha a profunda reflexão. E, mostrando, né, Luiz acrescentou: isso é quem falou isso foi o Leonel, que diz para ele, né? Aqui só entra quem sabe valorizar o dinheiro. No meu lar, entra quem sabe valorizar o quê? De acordo com o meu desejo central. Aí, mostrando, Luiz acrescentou: para ele, não se esqueça de preservar a fortuna que é nossa. Então, ou seja, os dois desencarnados, tios do que está encarnado, Luiz, né, incentivava eles que a cada vez mais tivesse mais dinheiro, porque eles achavam que, inclusive, eram tudo deles aquilo lá. Inclusive, o André Luiz comenta que a fazenda estava totalmente abandonada, largada, as pragas tudo crescendo, as cercas todas arrebentadas, porque ele não queria gastar dinheiro para fazer as benfeitorias da fazenda. Aí, André Luiz diz: intuitivamente concluí que encarávamos com Leonel e Clarindo os irmãos expoliados de outro tempo. Certo, porque lhe devêssemos algum esclarecimento à expectativa feroz com que nos seguiam os mínimos movimentos, Silas, né, que era benfeitor, ajuntou: sim, sim. Quem não estimará os haveres que nos pertencem? Que observaram que Silas, André Luiz, que Hilário estava aprendendo, não fez nenhum julgamento contra eles, não fez nenhuma crítica sobre as ações que eles estavam fazendo, mas sim os acolheram. E aí Leonel ficou satisfeito e disse: muito bem, muito bem. Responderam satisfeitos ambos os perseguidores, esfregando as mãos na alegria de quem supostamente encontrava mais combustível para a fogueira de vingança, a que se entregavam com desvario espantoso. E, adquirindo confiança em nós, ante as palavras com que o assistente sorgueira a inquietação, Clarindo, mais brutalizado dos dois, passou a dizer: fomos vítimas de terrível traição e perdemos o corpo ao golpe de um irmão infeliz que nos pilhou os bens
e aqui estamos para o desforço justo. Ou seja, então, e o diálogo continuou, né? E o André Luiz, Clarindo e André Luiz, Hilário e Silas observaram a quantidade, mas era centenas de espíritos que habitavam a fazenda e o lar. E, então, eles tiveram mais algum diálogo, mas para adiantar, então, eu vou. Como é que esses espíritos, Leonel e Clarindo, conseguiam realizar tamanho processo obsessivo, né? Então, o esclarecimento nos faz que este homem, e designou Luiz, que prosseguia fascinado pelos maços de cédula da gaveta abarrotada, além do apego enfermiço à precária riqueza humana, ainda sofre a pressão de outras mentes, alucinada quanto a dele, nos enganos da posse material. Neste caso, o doentio desejo de que se sente objeto é naturalmente elevado à tensão máxima. Amados, conforme o nosso desejo central, ligamos, permutamos com quadros, com espíritos que nos estimulam as nossas imperfeições. Então, entendido aqui que ninguém vem colocar imperfeição em mim, que ninguém me acessa se não for algo que já existe em minha intimidade. Isso não é um alívio, amados, para todos nós. Quem às vezes não tinha compreensão, ficavam achando que era obsediado, que Deus permitiria que qualquer espírito adentrava sobre mim, me pressionava. Alguém às vezes me passa a mensagem: não consigo dormir de noite, não tenho sossego, não tenho paz, não sei o que está acontecendo comigo. E às vezes procuram nós porque querendo que nós vamos afastar os espíritos que estão em sintonia, que não nos deixam os dormir, que fazem com que tenha ações que de repente eles até mesmo desconhecem. E aí, Leonel, percebendo que Silas penetrava o âmago do problema, com surpreendente facilidade, explicou entusiasmado. Essa explicação aqui, amado, que o dia que eu li, eu fiquei bobo. Olha só o que eu... Porque o André Luiz sabia, mas como é que vocês fazem isso, né? Olha a técnica. Aí Leonel responde, sim, olha só. Aprendemos nas escolas de vingadores, até tem uma observação aqui no livro. Nesses planos inferiores, infernais, tem escolas para aprender a fazer vingança. Quem se propõe a essa pergunta? Então, ó, aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos nossos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do nosso desejo central, que nos caracteriza, pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Desse modo, Leonel esclarecendo, né? É fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa. Em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Entenderam, meus amados? Olha só. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa. Em qualquer plano, pode estar encarnado, desencarnado. Observando o quê? Através das ocupações e posições que prefira viver. O que temos preferido viver? Que tipo de ocupações? Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do espírito bom. Amados, como é que tem sido nossos reflexos? Como é que tem sido? A que tipo de reflexo estamos em sintonia? E aí ele continuou.
Conhecido o reflexo da criatura, que nos propomos retificar e punir, entender, então escola, né? Porque ele queria fazer justiça com as próprias mãos, né? Então, se eu conheço o desejo central do espírito ao qual eu quero manipular, é fácil, ele disse, né? Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos a retificar e punir, é assim muito fácil superalimentá-lo com excitações constantes. Ou seja, ele falou que iria colocar um sentimento inferior no Luiz? Não, ele falou que ele ia fazer o quê? Como ele conheceu o desejo central do Luiz, que era a posse, era fácil fazer o quê? Estimular. Então, amados, as nossas inferioridades, as nossas imperfeições, aqueles que ainda não têm para conosco o laço do afeto, do carinho, do perdão, da compreensão, nos estimulam as nossas inferioridades. Por isso, amado, é que todas as nossas inferioridades são potencializadas e nós perdemos o controle. Não acabamos de ler aqui, ó, do prazer, perdemos o controle na gula, na luxúria, no sensualismo. No poder, passamos a ser o que? Arbitrário, violento, arrogante. Do prestígio, passamos o quê? A ser exibicionista, a ser vaidoso. Se desejamos a posse, somos avarentos. Então, entendamos todos nós, em definitivo, que lutemos com nossas imperfeições, porque essas imperfeições que os espíritos, então, nos assediam, nos estimulam aquilo que nós já temos. Continuando. Com esse objetivo, basta alguma diligência para situar no convívio da criatura malfazeja, que precisamos corrigir, entidades outras que se lhe adaptem ao modo de sentir e de ser. O que Clarindo e Leonel fez? Buscou entidades. Por quê? Porque as entidades eram usurárias, só desejavam posse. Buscaram era para ajudar a estimular o Luiz a cada dia ter mais posse. O que ele falou, então? Entidades outras que se afinam com o modo de sentir e de ser, quando não possamos por nós mesmos, por falta de tempo, porque ele falou que quando o Antônio Olímpio estava encarnado ainda, eles tiveram que fazer isso, porque eles ficavam mais obsediando o Antônio Olímpio, digamos, angariaram essas entidades a ajudá-los a, na tela mental, no desejo central do Luiz, estimular o quê? O desejo da posse. Para poder manter a fazenda, para poder manter todas as coisas para ele. Então ele disse, né? A falta de tempo criará telas que desejamos com vistas aos fins visados por intermédio de determinação hipnótica. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de tuas próprias criações, a pressionarem o campo sensorial infinitamente acrescidas da influência direta ou indireta de outras mentes, desencarnadas ou não, atraídas pelo seu próprio reflexo. Amados, que aula que esses obsessores nos deram. Que compreensão que eles nos passaram. Todo mundo que está conosco agora nessa manhã acabou, entendeu em definitivo que ninguém vem obsediar nós se não mantemos em nós as imperfeições. Ainda nos alcançarão, ainda nos obsediarão, porque carregamos as imperfeições. E sorrindo, né, o Leonel, o inteligente perseguidor disse sarcástico, senhor, olha, que aula que ele deu de como é que se faz esse processo. E aí ele ainda falou assim ainda, cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Está terminando, amado. Só vou ler mais um parágrafo. Que foi a mesma coisa quando eu li. O André Luiz diz, de mim mesmo, achava-me perplexo. Nunca ouvira um verdugo, um perseguidor, né? Um obsessor, aparentemente vulgar, com tanto conhecimento e consciência do seu papel. Figurava-se-me assistir de um curso rápido de sadismo mental, extravagante,
e frio. Então, meus amados, que belíssima oportunidade que estamos nessa manhã de hoje. Como sempre, Jesus tem nos concedido. De não mais sabermos dessas coisas, mas de sentirmos na intimidade dos nossos corações a necessidade da renovação e da mudança, da transformação, como oportunidade bendita de cura definitiva aos nossos espíritos enfermos. Senhor Jesus, benfeitores, amigos, amorosos e bons, que nos envolveram nesses instantes ao qual nos propomos a estarmos juntos com infinito amor e bondade. Tenha compaixão de todos nós, dessas imperfeições que carregamos. E já clareia o raial do sol nos nossos íntimos, da necessidade do trabalho árduo, constante e ininterrupto, do desejo do bem, de servir incondicionalmente, de amar sem exigir nada e de perdoar incondicionalmente. Ajuda-nos, Senhor, concedendo a todos nós, através das mãos amorosas desses espíritos amorosos e bons, passes energéticos de amor, impregnando as nossas células espirituais com esses sentimentos doentios. Força, determinação, perseverança, dedicação. Em nós, a cada dia, olhar para nós mesmos o quanto temos que renovar os propósitos, nossos desejos centrais. Que essas vibrações amorosas nos fortifiquem e que o seu amor, Jesus, impregne todas as nossas células do Espírito Divino que somos, para que tenhamos força, para que tenhamos a imensa alegria de viver, para que possamos sentir em nosso íntimo a mais grandiosa oportunidade dos nossos espíritos de estarmos reencarnados nesse momento e tendo consciência desses esclarecimentos. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, envolva todos os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança, Senhor. Que a cada dia possamos fazer mais e ainda melhor na sua obra de amor. E para nós que estamos encarnados, Jesus, que esses seus mensageiros de luz e do amor purifique, magnetize a água dos nossos corpos, com os remédios, com os fluidos que ainda tanto necessitamos para o equilíbrio e a harmonia do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que assim seja. Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Mais uma vez, o meu muito obrigado, a alegria, a imensa gratidão em ter tido todos vocês comigo em mais essa manhã de hoje. Que todos recebam o meu abraço, o meu afeto, o meu carinho, a minha gratidão. E que todos nós tenhamos uma ótima semana de muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho
E até o próximo domingo aqui, nos mesmos horários. Que a partir das 9h30 estarei após. Assim, é claro, né? Se for a vontade de Deus, nosso Pai. Muito obrigado a todos. Que assim seja, Senhor. Se alguém, por amor,